1 Samuel 1, do 12 ao 15, amém? Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto ela, Ana, orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Aqui conta a história de Ana, esposa de Eucana. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. E Ana sofria muito, porque ela queria dar filhos a Eucana, ela queria ter filhos. E Penina ficava lá naquela coisinha, haha, tipo criança, eu tenho, você não tem, mais ou menos assim. Então vocês imaginam como era difícil, principalmente naquela época, uma mulher ser estéril, era muito difícil, era se cobrado muito que as famílias fossem grandes, que as mulheres dessem filhos e filhos, e ela sofria, e ela pedia para o Senhor: Senhor, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, e ela sofria. Eli, olhando ela um dia, ela orando daquela forma ali, achou até que ela estivesse embriagada. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis que as pessoas às vezes até nos julgam sem saber o que realmente estamos passando, sem saber o que está passando dentro da nossa casa, sem saber o que estamos passando, uma situação de doença, de enfermidade. E quem não sabe da história, às vezes vê alguma atitude nossa e já somos julgados. Eu fui julgada de louca porque eu não saía da igreja, né? Você é uma louca, né? Foi. E às vezes as pessoas não sabem do que se passa com você e já só de olhar te julgam. Mas ela pega e fala para Eli: não, eu não fiz isso, mas eu derramei a minha alma diante de Deus. Ana estava pedindo um milagre. Ana estava pedindo uma resposta. Ana precisava de algo de Deus para a vida dela. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Ana esteve diante do Senhor por diversas vezes. Quantos de nós aqui temos algum assunto tratado com Deus, aguardando uma resposta, e essa resposta não chegou ainda? Alguém tem alguma coisa que está diante de Deus e ainda não recebeu? Mas e aí, o que a gente faz, né? Desiste? Demorou. Deus, está demorando, hein? Tem muita gente que desiste. Tem muitas pessoas que elas começam a ouvir, clama, mas dali a pouco simplesmente acha que Deus, simplesmente aquela oração ou aquele seu pedido não foi tão importante assim. Aí Deus deixou de ladinho. Esse daqui eu não vou te dar não, que esse daqui é de ladinho, deixa aqui de lado, esse eu não vou te responder. Mas não, nós precisamos ficar atentos e saber que Deus tem trabalhado em todos os momentos nas nossas vidas, em tudo que nós temos colocado, porque o Senhor, a palavra diz que o Senhor não está com os ouvidos tapados para que não possa nos ouvir, e nem com os braços recolhidos para que não possa nos abençoar. E às vezes nós ficamos nessa situação, né? Será? Mas então por que demora tanto? Por que demora tanto? Por que às vezes a gente aguarda e demora tanto? Em muitas destas situações, neste tempo de aguardar, Deus quer ver o quanto isso é importante também para você. Porque se você começar a orar diante de uma situação e aí de repente você achou que Deus demorou e tudo mais, você para de orar e pedir ou clamar referente àquilo, aquilo não era tão importante assim. Nem você deu tanto valor, nem você buscou por tanto tempo. Ou às vezes a gente coloca até um X, né? Até aqui, só vou esperar mais isso. Mas não, o Senhor, Ele quer saber até quando
você vai estar buscando? Até quanto tempo? Quanto você valoriza isso? E às vezes aí a pessoa começa assim, né? Ai, na verdade eu acho que essa igreja não foi para isso. Essa igreja não tem o dom da cura. Eu acho que essa igreja não tem o dom de revelar. Eu acho que essa igreja não tem dom de expulsar demônio. Não tem dom de libertação. Eu acho isso. Eu acho que eu estou fria. Eu acho que eu estou fria. Eu acho isso. É aquela irmãzinha. A irmãzinha não está orando. A irmanice na oração de sexta-feira, ela acha que a irmãzinha não... E a pessoa fica no eu acho. A minha resposta não vem porque eu acho. E a pessoa fica no eu acho tanto e ela não se acha, sabe? A pessoa está perdida. Ela só fica no achismo dela. E ela não busca, neste momento, descansar e colocar as coisas diante de Deus. Aí eu vou pedir para os irmãos darem um pulinho no livro de Daniel. Daniel 10. Vamos ler um pedacinho. Primeiro do 2 e do 3. Livro de Daniel, do 10. Vamos ler inicialmente 2 e o 3. Daniel 10, 2 e o 3. Amém? Uns profetinhas aí no meio. Amém? Daniel, ele diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprissem as 3 semanas completas. Daniel, ele tinha um objetivo. Ele passou por 3 semanas chorando, 3 semanas completas e jejuando. Só quem tem uma situação diante de Deus, ou está passando por um problema, ou está aguardando uma resposta, que sabe o que é virar noites e noites e noites chorando, a ponto de até adormecer chorando. Só quem já virou noites com dores sentimentais, ou às vezes dores no corpo, sabe o que é você buscar incessantemente e não desistir, até ouvir a resposta do Senhor. E o Senhor envia a resposta para ele. Um pulinho lá no versículo, mesmo capítulo, versículo 12. Daniel 10, 12. Aí apareceu um anjo para Daniel e diz: então ele me disse, o anjo: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. O anjo, ele ficou 3 semanas e ele falou que Deus ouviu as palavras desde o primeiro momento. Não foi no finalzinho. Mas desde o primeiro momento, o Senhor estava ouvindo o clamor. Sabe essa oração que você está fazendo, esse milagre que você está pedindo? O Senhor está ouvindo desde o primeiro dia que você colocou diante de Deus. O Senhor, Ele sabe o que você tem pedido e colocado diante dEle. Ele está ouvindo, não tenha dúvida alguma que o Senhor está ouvindo, detalhe por detalhe, cada palavra. Você vê que ele fala que foi por causa das tuas palavras. Quais são as palavras? O que você tem pedido diante de Deus? O Senhor, Ele está ouvindo. Ele jamais vai deixar de ouvir o clamor de um filho, como Ana clamou o tempo inteiro para o Senhor, que ela queria. E no momento certo, ouve-se, vem o milagre, vem a resposta do Senhor. Então nós não podemos desistir das respostas do Senhor, e precisamos ficar o quê? Atentos. Porque aí às vezes a gente ouve e pede, mas fica assim meio disperso, né? Na hora Deus vai... Não, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque se você pediu e você sabe que o Senhor vai te responder, em dado momento o Senhor vai te enviar. Às vezes um anjo, sabe em forma de quem? Do seu irmãozinho aí do lado. Quem não já teve um abraço, ou uma oração, ou uma pessoa que te trouxe uma palavra tão boa que te confortou o coração,
que te trouxe consolo, que te trouxe refrigério. Isso são os anjos que o Senhor manda nesses momentos. Porque às vezes nós estamos em situações, sei, algumas situações da minha vida, em que era Deus ou era Deus, e Deus enviou pessoas ali para estar me trazendo refrigério. São anjos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E o Senhor pode usar de qualquer momento para isso. E às vezes nós esperamos por respostas diretas da forma que nós imaginamos, né? Eu tenho algumas situações que eu sempre achava que Deus ia responder de um jeito, mas era totalmente ao contrário. A gente fica montando imagens, achando que vai acontecer assim, assado. Aconteceu numa situação, Deus usa gerente de banco como anjo, tá? Às vezes a gente fica só brava com eles, né? Porque pede gente para cobrar, gente para trazer só notícia ruim. Um deles é gerente de banco. Eu tenho uma prima, ela conta esse testemunho porque ela fala assim: eu vi Deus. Ela tinha uma casa em Caçapava e algumas situações, ela teve que vir para São Paulo, ela é policial militar, e ela estava aqui, de repente ligaram lá da casa dela de Caçapava, que ela alugou lá para vir para São Paulo, e deram umas contas falando que teve vários problemas e ela ia ter que pegar um empréstimo no banco para quitar aquelas contas. Policial militar, vocês sabem que aqui em São Paulo, judiação, né? Ia todo para pagar a faculdade da menina dela, o salário dela. E aí ela foi e ela falou: nossa, eu nunca devi, meu Deus. E ela disse que ela pegou as contas, colocou no sofá, ajoelhou e falou: Deus, eu vou sair daqui e o Senhor vai me dar resposta. Por que isso está acontecendo? Porque até ela pega, eu lembro que ela falou assim: eu sou sua serva, eu não posso ser chamada de caloteira. Ô Senhor, não posso ser chamada de caloteira, Senhor. E aí ela pegou a conta e foi lá no banco. E ela falou: vou falar com o gerente, vamos ver se me ajuda com alguma coisa, né? E na hora que ela chegou, quando ela deu o documento, que o gerente deu uma olhada, ele falou: na sua conta tem uma poupança que não se mexe há muito tempo. Ela falou: nossa, mas era da minha filha quando ela era pequena, eu nunca mais mexi. Ele falou: então, o dinheiro que você precisa dá para pagar exatamente a conta. Ela foi para pedir um empréstimo e estava lá. E assim, ela conta essa história que ela fala: eu vi Deus me dar a resposta, porque eu falei, fiquei assim. Aí ela ligou para a filha, porque a filha já era maior, né? Foi lá e ela ainda conta: eu ainda paguei a conta e sobrou o dinheiro para eu chupar uma casquinha com a minha filha. Então, Deus usou o gerente para trazer a boa notícia ali para a gente. E às vezes a gente quer resposta, e a gente às vezes faz do nosso jeito e não ora antes, né? Por quê? Porque nós somos seres emocionais, nós somos muito ativos e muitas vezes nós fazemos as coisas, demora a resposta justamente porque nós queremos fazer com as nossas mãos e não deixamos Deus usar as mãos dele. Dá um pulinho no Salmo 37, 25. Livro de Salmos 37, 25. E eu achei muito lindo, porque ela diz que foi disso que ela lembrou no momento, da forma com que Deus respondeu. Salmo 37, 25. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os descendentes a mendigar o pão. Amém? Se você tem colocado essa situação diante de Deus, saiba que se você é um justo de Deus, o Senhor não vai te deixar desamparado. É algum problema na tua família? O Senhor não vai te deixar desamparado. É algum problema financeiro? O Senhor disse que o filho dele não vai mendigar o pão. Eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar que aconteça essas situações tristes com as tuas famílias, porque o Senhor está ouvindo sim o teu clamor. O Senhor está ouvindo sim em todo o tempo. Resta a gente ter o nosso domínio próprio para podermos aguardar as respostas do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos dar um pulinho lá em Abacuque 2. Abacuque
É um desafio, né? Onde é que está Abacuque? O meu estava marcado. Abacuque é difícil de achar. Ali nos profetas menores. Vou dar uma dica boa. Abacuque é depois de Naum e antes de Sofonias. Pronto. Tranquilo, né? Eu colei aqui. Amém ou não amém? Amém. Acharam? Abacuque 2. Diz assim o profeta: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele, Deus, me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. No comecinho ali no versículo 1, no capítulo 1, os irmãos depois dão uma lida, ele faz várias indagações, ele pergunta várias coisas, mas aí logo de cara, ele vai e fala, eu vou aguardar. Ele, além de orar, ele fala que ele vai aguardar a resposta de Deus. E nós precisamos fazer igualmente, buscar a presença de Deus, colocar as situações nas mãos dele, até quando vier a resposta, esperarmos a resposta. E continuando no versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la, pois a visão é ainda para tempo determinado e se apressa o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Às vezes nós achamos que esse milagre, essa resposta, o que nós estamos colocando de Deus, está demorando, vai tardar. Aquela história de que Deus tarda, mas não falha. Não, irmãos, Deus chega na hora certa. Ele não falha e não tarda. Nós às vezes falamos, né? Deus tarda, mas não, Ele não tarda. Vem tudo na hora certa. Certamente virá a nossa transformação, certamente virá a cura. E aí nós precisamos aprender a não determinar a resposta do Senhor. A gente fica aquela coisa assim, né? Algumas orações. Aí Deus, é o último culto que eu vou. Se o Senhor não me responder a esse, eu vou procurar em outro lugar. Deus, já sei. Sabe o que está faltando? Uma mudança. Uma campanha. Mais uma campanha. Só mais essa campanha, hein, Deus? Se o Senhor não me responder mais essa campanha, eu não faço mais. Eu desisto disso. Esse é o arrogante falando com Deus. O arrogante é aquele que se coloca e determina alguma coisa para Deus. Precisa ser feito assim, ou eu quero assim. Mas o Senhor, Ele quer de nós que nós realmente entendamos que Ele ouviu desde a primeira vez. Será que quando nós colocamos alguma coisa diante de Deus e cobramos, será que não é o trabalhar de Deus mostrando para nós mesmos? Poxa vida, viu? Eu estou querendo agora dar ordem para Deus. Puxa vida, eu não sei esperar nada. Eu acho que eu sou meio narizinho levantado. E acho que eu tenho o poder de determinar quando vem ou não o milagre, quando é tempo ou não, ou se já passou muito tempo ou não, para Deus dar essa resposta disso que tanto tenho colocado diante de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Orar. Orar com fé, continuar falando com o Senhor. E para ouvir o Senhor, nós já ouvimos tantas vezes essa frase, né? Deus fala preferencialmente através da palavra. Deus fala preferencialmente através da palavra. Você quer ouvir Deus falar com você? Vem na casa de Deus. Quer ouvir a resposta do que você está pedindo? Vem ouvir aqui. Vem ouvir o que Deus quer falar para você. Vem ouvir através de um louvor. Vem ouvir através de uma oração que o irmão fala. Nós precisamos ficar atentos, sim, que o Senhor Ele está usando todas as coisas ao redor de nós para trabalhar nas nossas vidas. Mas aqui é o lugar onde Deus preferencialmente envia as respostas do nosso clamor.
É aqui que o Senhor principalmente vai estar falando com o tempo. Eu tive algumas situações muito difíceis, os irmãos sabem da minha menina, e foram anos e anos, e são anos e anos e anos. Aí, mas hoje eu dou uma olhada assim e falo, olha, nesse tempo como Deus trabalhou na minha vida. Eu queria tanto, eu me imaginava, gente, o que eu imaginei de situações acontecendo na vida da minha filha, para eu ver ela de joelhos, diante do Senhor. Foram tantas situações que eu tudo imaginava. Ai, sim, dessa vez vai acontecer isso e agora essa menina vai, hein? Ai, nada. Agora eu acho que vai acontecer desse jeito com essa menina, porque já sofreu tanto, agora vai e nada. O Senhor tem trabalhado de uma forma na minha vida, através da minha filha. E as respostas aos poucos têm vindo. E eu sempre achava que era com ela, mas não é, irmãos, é comigo. Às vezes a resposta do que você está pedindo tanto para uma pessoa não seja referente àquela pessoa, e sim você. Nisso Deus está trabalhando nas nossas vidas. Quando nós estamos às vezes com uma situação, com uma pessoa ali, Deus usou a vida daquela pessoa, está usando a vida daquela pessoa para transformar algo dentro de nós que nós não enxergamos. Só em situações de dores, às vezes, a gente acaba enxergando, né? Mas aguarde. Aguarde, sim, que a resposta virá. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer, né? É também assim, aquele clamor. Senhor, converte o meu marido. Converte a minha esposa. Mas você não reflete, você não é reflexo de Jesus na sua casa? Como é que essa pessoa vai ser transformada? Você precisa primeiro ser transformado para depois pedir esse milagre. Então nós precisamos refletir todo o amor, todas as palavras. Você viu lá que fala que nunca viu um justo do Senhor. Nós precisamos ser justo do Senhor para ver o milagre acontecer na nossa vida, transformação na nossa vida, no momento dele. Não no momento que eu erroneamente determino. Só mais uma semana, só mais um mês, só mais esse, só ali. Eu acho que é naquela igreja, eu acho que eu vou lá. Nós precisamos cada vez mais confiar que Deus sim está ouvindo desde o primeiro momento. A única coisa que nós precisamos estudar é algo que está na palavra do Senhor, que fala que pecados e iniquidades fazem diferença entre nós e Deus. Então, cada vez que você for se colocar diante de Deus, arrependa-se totalmente. E arrepender-se é falar, Senhor, eu fazia isso, mas de agora em diante me ajuda a não fazer mais, me perdoa. Está perdoado. Aí você pede para Deus e fale com o Senhor. Nós precisamos estarmos limpos, livres, para chegarmos diante do Senhor. Virarmos noites e noites chorando às vezes, sim. Porque nós cremos, sabemos que o Senhor, Ele está. Então, clame até a resposta chegar. Não desiste não. Não desiste, está demorando às vezes, né? Às vezes está demorando, às vezes está doendo. Às vezes é complicado. Mas não desiste não. Porque na hora vai vir. Na hora que Ele trabalhar e que chegar o objetivo do Senhor. Ele tem um objetivo e tem um plano que vai está acontecendo nas nossas vidas. Quando esse objetivo chegar a esse objetivo, o Senhor vai lá, pumba, bênção liberada, resposta dada, cura, transformação do filho, transformação do marido, vida mudada, realização de sonhos, de planos, de desejos, de coisas materiais, pumba, bênção liberada. Atingiu o objetivo. Era isso que eu queria nesse tempo inteiro que você está esperando e clamando. Era isso e isso e isso que eu estava trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando. E não pense de forma alguma, nem duvide, irmãos, que Deus não está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo. Ele está o tempo inteiro com os ouvidos. Mas aí se no finalzinho, para nós encerrarmos aqui no finalzinho assim, você ficar ainda com uma dúvida. E agora? Eu estou querendo falar com Deus, mas eu não sei se Ele me ouviu, se Ele não ouviu. Será que eu faço? Será que eu não faço? Aí nós damos um pulinho lá no Novo Testamento, primeira carta de João. Primeira carta de João 3,
Vamos ler do 21 ao 24. Né? Às vezes nós não temos assim aquela situação, uma situação difícil que eu preciso de uma resposta, mas às vezes é aquela resposta que eu preciso para agora, Senhor. E agora eu não sei o que eu faço, não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, se eu falo sim, se eu falo não. O que eu faço, Senhor? O Senhor, ele diz, 1 João 3:21, amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e a qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Se você precisa de uma resposta urgente para o Senhor, você sendo um filho do Senhor, que crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor tendo habitado, ele vai colocar paz no seu coração. É aquela lá, eu caso. Aí no seu coraçãozinho está lá, não casa, não casa. Eu compro, compra, compro. Eu compro, não compra. O Senhor, ele fala conosco a um momento, a um ponto de não criar dúvida, mas na dúvida não faça. Espere vir a resposta. Às vezes você está querendo uma resposta, precisa de uma resposta e o Senhor vai falar, não vou te dar resposta. Aí a gente aguarda. Porque o Senhor, ele sabe o que é o melhor sempre para a gente. Nós aqui às vezes somos mais apressadinhos. Então, irmãos, que o Senhor, cada vez mais, que nós possamos cada vez mais colocar tudo diante do Senhor, crendo. Não desiste de orar, não. Não desiste de buscar, não. O Senhor sabe da sua luta, sabe como é difícil, mas Ele sabe o que é o melhor para a gente. Então que nós não paremos de buscar ao Senhor em todo o tempo. E no momento certo, vai vir sim a conversão do marido, da filha, do filho, a cura, a transformação da família. Eu acho que quem precisa de uma transformação na família aí? Eu acho que esse é o pedido máximo assim, né? Deus deve puxar a listinha lá. Eu vou puxar a listinha de pedidos em primeiro lugar, transformação da família. Porque a gente convive com, né? É com quem a gente está todo dia. Então, pedido número 1 do Senhor lá. Mas isso, quando nós estamos pedindo lá na família, quem está sendo transformado somos nós. E o Senhor, no momento certo, Ele vai estar liberando, Ele vai estar respondendo. E a resposta que não vir aqui, nós teremos lá. Em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vou pedir para que você fique de pé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, tantos filhos estão aqui, Senhor, há tanto tempo clamando, Senhor, por respostas. Há tanto tempo, Senhor, buscando em Ti, Senhor, respostas, transformação, Senhor, conversão. Pai, às vezes as respostas não vêm, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós queremos falar para Ti, Senhor, que nós vamos aguardar sim, porque nós cremos num Deus maravilhoso, que tem ouvido a nosso clamor em todo o tempo. E no seu momento, Paizinho, nós cremos que o Senhor enviará as respostas, os milagres acontecerão, as transformações virão, o milagre, a cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai. E neste momento, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas e todas as nossas petições diante de Ti, Senhor. Pai, se for do Teu plano, Senhor, que se cumpra. Se não for também, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que sejam transformados esses nossos desejos, Senhor. Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso, tem conhecido e conhece desde o primeiro momento, desde a nossa primeira intenção de oração referente a este pedido, Senhor. Nós cremos que no momento certo o Senhor vai liberar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ouvir o nosso clamor. Muito obrigado por, Senhor, em todo o tempo
derramar do teu amor e enviar anjos, Senhor, com consolo, com refrigério, Senhor, com uma palavra amiga, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. E nós queremos te agradecer em todo o tempo por ser um Deus de amor sobre nós e dar-nos sempre, Senhor, livramentos. Dar-nos sempre, Senhor, estar nos tirando do mal, Senhor. Muito obrigado, Paizinho, pela tua palavra ser o alimento para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.